Programa Histórias e Conquistas hoje vai compartilhar com você a trajetória profissional do administrador Edson Bruning. Ele é administrador da Zenbier, lá de Brusque. Não perca, nosso programa está começando. Edson, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Larissa. Obrigado pela oportunidade e pelo convite. É sempre bastante gratificante a gente poder compartilhar um pouco das nossas experiências profissionais. E hoje, obviamente, né, que diante de um grande desafio, o qual tem sido um desafio bastante gratificante, a Zenbier também, que vem, obviamente, somando a minha carreira profissional. Muito obrigado. Eu sei que você aqui nos bastidores me compartilhou que você tem uma carreira bastante sólida como executivo. Eu te diria assim que meus cabelos brancos já fazem jus, né? Começamos muito cedo. Nós temos uma origem bastante humilde, do qual a gente teve que ralar realmente, uma origem de muito trabalho. Tive oportunidade, eu tive uma passagem bastante interessante por uma das mais renomadas empresas metalmecânicas aqui do sul do Brasil, que é a Irmãos Zen S.A. Eu diria que talvez de lá vem minha grande escola, né? Então, pela Irmãos Zen, eu tenho uma formação em mecânica, tive oportunidade, até porque eu fui galgando alguns espaços como executivo dentro da empresa. Acabei me especializando em normalização, qualidade, metalurgia. A empresa sempre foi uma empresa assim, que ela sempre valorizou muito os profissionais. Então, chegou um certo dia, então ela botou o pé no meu pescoço também. Cara, nós te queremos como administrador. Ok, busquei a faculdade de administração também e de lá para frente a minha vida mudou. Mudou bastante porque eu acabei ingressando num outro mundo que faz parte hoje, talvez, digamos assim, dos meus grandes cases e dos meus grandes trabalhos, que foi a vida como consultor empresarial. Eu já estou há bastante tempo prestando consultoria. Obviamente que a vida de consultor não é fácil. Alguns cases de muito sucesso, onde a gente teve oportunidade, passamos por empresas como Dudalina, passamos por empresa como Rafaela Boss, passamos por Marisol, passamos por alguns cases assim, de sucesso, mas nem sempre, digamos, a vida do consultor é uma vida de sucesso, ela é uma vida de desafio. De altos e baixos, digamos assim. E de desafio, né? Desafios. Porque a profissão de um consultor normalmente é aquela que você já é chamado muitas vezes para chegar com a solução onde já não tem mais solução, né? Mas, lógico, diria assim que foi uma carreira de aprendizado, de oportunidades, que inclusive entre essas oportunidades está aí hoje a cervejaria. E você sempre gostou de tomar cerveja? Menina, se eu te contar, isso é para nós dar risada, então, para te ter ideia, eu era brameiro. Sabia muito pouco de cerveja. Sério? Muito pouco. Eu tive uma passagem como consultor, trabalhando em escritórios de assessoria de advocacia empresarial, do qual a gente tinha algumas convivências. E no mundo da consultoria, principalmente o mundo mais jurídico, quando nós tínhamos parceiros advogados, os trabalhos mais voltados para a área jurídica, o papo sempre rolava mais em vinho, né? Então, eu sempre fui um grande admirador de vinho, tive oportunidade até de fazer um rápido, né, sommelier de vinho pela Casa Valduga, uma vinícola que eu até hoje sou literalmente apaixonado, gosto muito. Mas de cerveja eu entendia muito pouco mesmo, assim, até porque eu era um bebedor comum de cerveja, né? Eu, como todo brasileiro, nós fomos educados muito errado com relação à cerveja. E é verdade. O que acontece com o mundo das cervejas, Larissa, para você entender? O mundo das cervejas no Brasil é um mundo que nós fomos treinados, educados por grandes empresas. E nós somos totalmente educados errado. Por quê? Porque fala-se em beber cervejas estupidamente gelada, fala-se em beber a cerveja trincando, fala-se em beber a cerveja no copo gelado. Então, assim, são tudo situações que hoje, com o aprendizado que a gente tem, a gente sabe que isso é equivocado, é errado. Qual que é o correto? Bom, primeiramente que é o seguinte, né? O nosso aprendizado de cerveja ele é muito recente. E a partir do momento que a gente assumiu a cervejaria Zenbier.
eu acho que um pouco da minha escola, que eu venho de uma área técnica, eu senti a necessidade de buscar conhecimento. Então, pela Zenbeer, eu tive a oportunidade, participei de um treinamento junto à Agrária, onde a gente é um pouco preparado para você conhecer os flowers de cerveja, que são defeitos, para você conhecer um pouco de processo, coisa e tal, e você passa a entender um pouquinho a diferença do que é bom e do que é ruim. Esse é o primeiro ponto, né? Você saber diferenciar. Vocês, só para deixar claro para o pessoal, vocês fabricam também a cerveja? Nós produzimos a cerveja, né? Nós partimos da matéria-prima que nós adquirimos de grandes fornecedores. Nós temos as nossas receitas, que são receitas especiais Zenbeer, e até para frisar para o público, né, nossas receitas são receitas fundamentadas na Escola Germânica de Produção de Cerveja. Então, é uma cerveja alemã, querendo ou não, uma cerveja alemã. Então, o que acontece? Você passa a entender a cerveja no momento que você passa a conviver. E o meu aprendizado realmente ele se deu em função da necessidade de eu entrar à frente para administrar a cervejaria. Então eu precisei entender um pouco de processo, eu precisei entender um pouquinho da própria gestão, digamos assim, de produto que era. Tive que entender um pouquinho de mercado, porque o mercado cervejeiro é um mercado nervoso, é um mercado... Por quê? Não, é um mercado muito dinâmico, Larissa. É um mercado assim, ó, onde você vê as coisas surgindo todo dia e com uma velocidade muito grande. Então, números que nós tínhamos recentemente da Agrária, praticamente se abre 4 novas cervejarias no Brasil por semana. Nossa! Então, é um mundo muito dinâmico. E o que é engraçado, né? Nós, enquanto cervejas especiais, nós não representamos nada ainda nesse país. Nós não chegamos nem a 1% na cadeia de consumo. Então, isso faz com que justifique o que eu te falei, que é um mundo dinâmico, um mundo nervoso, porque ele está realmente em franca expansão, né? É um segmento de indústria que ele cresce no país, mas ele tem espaço para crescer. Por isso, todo esse dinamismo que se dá por detrás dele, né? E a produção, por curiosidade, da cerveja? Você produz todo dia? Você deixa ela congelada? Bom, como que funciona? Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho do que é uma cervejaria. Eu sempre procuro explicar para as pessoas que uma cervejaria é mais ou menos, digamos assim, tem uma analogia muito com aquela questão de você fazer um bolo gostoso, aquele bolo do café do domingo de tarde em casa. Primeiramente que você vai escolher uma boa receita. Claro. Né? Então, se eu quero um bolo de chocolate, obviamente que eu vou ter um elemento de chocolate. Se eu quero baunilha, eu vou ter baunilha. Então, a cerveja ela nasce primeiro na vontade do mercado e depois numa boa receita. No nosso caso, a Zenbeer é uma cervejaria que ela está fundamentada em receitas germânicas, né? Por quê? Porque é uma opção e nós que hoje estamos à frente, eu justamente com o Fernando, que estamos administrando a empresa, nós optamos em manter ela em cima desse estilo germânico de produção de cerveja. Então, depois que você tem uma boa receita, você precisa ter uma boa matéria-prima. E eu sempre faço questão de frisar que nós temos os melhores fornecedores de matéria-prima. Temos grandes parceiros e amigos, entre eles a própria Agrária, que é uma das maiores cooperativas fornecedoras de matéria-prima no Brasil e talvez na América do Sul. E temos todo um apoio tecnológico por parte deles também. E depois então vai entrar os processos, né? Você tem uma boa receita, você tem matéria-prima, então agora sim, agora entra know-how. Que esse know-how nós temos o orgulho de ter conosco nada mais, nada menos do que o seu Kurt Zastroff, né? O seu Kurt, um dos mais renomados mestres cervejeiros na ativa no Brasil. Então, uma pessoa de altíssimo gabarito, uma pessoa que, inclusive, eu tenho muita gratidão, porque eu, por não ser um grande entendedor de cerveja, quando eu entrei para administrar, ele me acolheu de braços abertos e me ensinou muito também. Então, foi fácil de aprender, né? Quando você tem um bom mestre, obviamente você aprende muito rápido também. E aí então entra os processos de fabricação, desde a moagem do grão, a abraçagem, onde você vai fazer a estratificação do núcleo do grão, você vai dissolver aquele núcleo para transformar aquilo num mosto, que é uma pasta onde tudo se mistura, a introdução do lúpulo e depois sim os processos de fermentação e maturação. Então, fazer isso demora quanto tempo? Aí é que tá. Essa é a grande diferença de uma cerveja especial, tipo uma Zenbeer, para uma cerveja industrial.
Nossas cervejas levam de 21 a 35 dias para ficar pronto. Nossa! E isso por quê? Porque nós respeitamos a lei de pureza alemã, nós respeitamos os nossos ciclos de produção e trabalhamos somente com 4 elementos, que é a água, o lúpulo, a levedura, que é o fermento, né? E o malte em si, que são os ingredientes para a fabricação de cerveja. Mais nada. Então, quem bebe uma Zembier, bebe uma boa cerveja, isso eu te asseguro. Eu já tive lá, eu adorei. Dá para sentir, dá para perceber realmente a diferença. Você percebe realmente que ela é uma cerveja artesanal diferente, percebe o gosto, a diferença de uma cerveja convencional industrializada. Isso. A legislação de 2015, ela classificou no Brasil e deixou assim esses termos bem mais definidos, né? Então hoje, quando nós falamos em cerveja artesanal no Brasil, ficou definido que é o famoso paneleiro, aquele que produz em casa por hobby, sem fins de comercialização. No caso, a Zembier hoje, ela já é uma cervejaria onde nós temos cervejas especiais premium, onde a classificação no Brasil já são cervejas especiais. No nosso caso, nos classificamos como premium em respeito à lei de pureza, em respeito a todo um processo que a gente faz questão de manter, digamos assim, dentro da nossa linha de produção. Mas eu te diria, Larissa, que a grande diferença está no que você bebe, né? Então, a natureza ela é muito clara com a gente, né? Nós somos aquilo que a gente ingere pela boca, não é assim? Claro. Então, você beber uma boa cerveja, e nós, inclusive, pregamos esse lema junto à Cask, junto aos nossos parceiros, onde a gente diz, beba menos, mas beba melhor. Exatamente. Por quê? Porque você não está bebendo nenhum ingrediente químico, não vai um conservante, não vai um acidulante, não vai nada. Eu não sei, mas dá até a sensação que você toma, por exemplo, um chopp, já te satisfaz. Às vezes 2 chopp, parece que é diferente de quando você toma um produto já industrializado. Dá uma sensação já de satisfação justamente por conta disso. Parece que você não precisa beber tanto, mas você bebe melhor, com mais qualidade. E isso é fato. Isso é fato pelo seguinte, quando você está bebendo boas cervejas especiais, querendo ou não, muitas delas elas carregam material orgânico dentro do próprio conteúdo do vasilhame, né? Então, veja bem o que acontece com o nosso organismo. Você não vai conseguir beber um monte de cerveja. Por quê? Porque você está ingerindo aquele material orgânico que é alimento aquilo ali também. Então, obviamente que vai satisfazendo com mais naturalidade também. E também é o seguinte, né? O que acontece? O outro dia você acorda inteiro, né? Porque sim! Essa é a diferença da boa cerveja. Com certeza. Edson, nós temos que dar um tempo, daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos de volta, hoje conversando com o administrador da Zembier, Edson Bruning. Ele está aqui conosco compartilhando um pouquinho da sua trajetória profissional e dando uma aula para nós sobre cerveja. Edson, eu queria saber se você teve, num determinado momento da sua vida, uma superação. Tive, sim, Larissa. Na verdade, a vida me pregou algumas peças que eu sempre digo que com humildade e com determinação eu superei. Como aluno, eu tive que trabalhar e estudar durante muito tempo, então não é fácil, até pela minha origem, né, que eu venho realmente assim de família muito humilde, e você conciliar estudo, formação acadêmica, preparo, coisa e tal, não é fácil. Tive, infelizmente, alguns sustos de saúde pela dedicação. Mesmo? Eu tenho um pequeno infartozinho nas costas lá que já me deu um susto. Então, superei isso com muita tranquilidade. Na minha trajetória profissional, infelizmente, eu tive algumas infelicidades, de insucesso também, do qual aquela questão, né, é muito verdadeiro quando você diz assim, às vezes você cuida muito do território dos outros e esquece do seu, né? Então, igual todo ser humano, igual todo profissional, obviamente que eu também já cometi erros na vida, cometi minhas falhas. Com certeza. Né, que posso te dizer que superei todas sempre com muito trabalho acima de tudo.
Então eu sou meio que workaholic, né? Realmente trabalho para mim é uma coisa que me satisfaz, me faz bem. E eu te digo que talvez o trabalho foi a maior superação da minha vida, porque eu nunca larguei, nunca desisti de trabalhar. Você colocou que superou através de muito trabalho, e eu imagino que isso deva ter gerado bastante aprendizado, porque de uma certa forma, quando você erra, né, o fracasso, ele te dá a oportunidade de aprender. Mas eu pergunto, como que é o Edson de hoje, em detrimento ao Edson de 15, 20 anos atrás? O que ele aprendeu tudo com a vida? Com certeza um Edson bem mais maduro, um Edson bem mais experiente e com certeza um Edson que não cometeria os mesmos erros que ele cometeu no passado, né? Então eu sempre tive assim que, apesar do banco acadêmico, né, eu tive oportunidade, graças a Deus eu tive grandes mestres, tanto na minha formação em mecânica, na minha formação como administrador, numa pós-graduação que eu fiz, que tive oportunidade, na época eu passei por uma Fundação Getúlio Vargas, conheci alguns mestres extremamente renomados, fiz amizade com grandes consultores no Brasil, tive a oportunidade de dividir alguns palcos com meu grande amigo Fadel, professor Marins, o Alfredo Rocha, que é meu amigo pessoal. Então eu faço questão de citar isso porque são pessoas que trouxeram para o Edson até, eu diria assim, a segurança do aprendizado. Porque é muito engraçado e isso, né, tendo em vista o próprio momento que você está falando, todo mundo na vida se questiona, será que eu sou bom o suficiente para isso? Será que realmente eu sei? E essa dúvida, infelizmente, ela bate na cabeça de todo profissional que é colocado diante do desafio. Não foram poucas vezes que eu tive essa dúvida, não foram poucas vezes que eu me senti inseguro, que eu me senti também com medo, mas aí vem o seguinte, cara, enfrenta que tu dá jeito, né? Encara que tu dá jeito, vai embora, né? Levanta cedo, dorme tarde, mas tu vai dar conta. E foi dessa forma. É uma grande conquista profissional. Bom, assim, ó, eu acho que entre algumas grandes conquistas, eu tive uma passagem do qual hoje são meus amigos pessoais, coisa e tal, foi Dudalina. Foi um case de grande sucesso mesmo. Então, eu tive uma passagem como executivo pela Dudalina, fiz amizades, fizemos um excelente trabalho, diria que foi fruto de uma grande equipe, mas, pô, além da conquista, eu diria assim que a história que ficou lá. Eu tenho certeza que a Dudalina lembra até hoje da peça teatral que nós montamos para definir a história e a base da recomposição da cultura da empresa. Então, foi um momento muito, muito bacana. Obviamente que eu tive outras conquistas, assim, foram conquistas maravilhosas. Tenho conquistas que são acima de especiais para mim, que são meus filhos, né? Que convivem, esse a gente não consegue tirar não tem jeito, isso é eterno, né? Mas eu te diria assim, ó, eu acho que uma grande conquista que eu tive foi sair e superar praticamente quase que uma falência, uma quebra que eu tive que enfrentar. Então, essa superação, ela está vindo, é uma superação, fez parte da minha vida e eu nunca tive vergonha, nunca deixei, como se diz assim, eu nunca virei as costas, nunca ao problema, né? Sempre enfrentei o problema de frente. Por isso que eu te digo que hoje eu tenho muita tranquilidade, olhar nos olhos de qualquer um e dizer, pô, cara, errei, mas eu tenho certeza que a vida me ensinou e me ensinou muito. Ao ponto de que hoje eu sou muito chamado, inclusive em situações de recuperação empresarial, onde eu acabei ganhando uma experiência muito grande nessa área. Eu imagino que você contrate bastante pessoas. O que você observa no profissional para você contratar ele? Assim, já contratei bastante, Larissa, já passou, até nas trajetórias como diretor, como executivo de empresa, assim, realmente eu contratei bastante gente. Então, eu sempre procurei, lógico, aquela análise de currículo que ela se faz fundamental, a formação, mas eu sempre, assim, ó, duas características que para mim que era muito importante num profissional. Primeiro,
é a identidade que ele tem com a função e a vontade que ele tem de exercer aquela função. E são sempre duas características assim, que eu sempre coloquei muito em voga quando eu buscava um profissional. Porque eu sempre digo o seguinte, mesmo que você possa ter dificuldade, mas se você tem vontade, tem dedicação, esquece. O resto dá jeito. Não tem erro. Não tem erro. O que você considera hoje importante nesse período econômico que nós estamos vivendo para um profissional ter sucesso e fazer disso uma oportunidade de crescimento profissional, econômico? Bom, Larissa, a escola é a base de tudo, né? Até porque nós, como pais, hoje, nós não conseguimos mais preparar os filhos em casa. Então, a formação acima de tudo. Eu diria que, né, hoje, na idade, na experiência que eu tenho profissional, na minha própria formação acadêmica, para mim foi muito mais fácil do que é para a molecada que está nos sucedendo hoje. Porém, eles são muito mais rápidos do que nós. Eles são mais ágeis, são mais dinâmicos. Então, a minha primeira planilha de computador foi o MaxiCalc. Hoje isso nem se sabe mais o que é. Se colocar na mão de qualquer engenheiro, qualquer outro profissional, não sabe mais nem o que é isso. Né? Hoje nós falamos em Excel, nós falamos em iPad, nós falamos em telefone celular, que tem solução para tudo. Né? Então, eu diria assim, é fundamental para quem está se lançando, para quem busca, né, formação, para quem busca o exercício de uma boa carreira, uma boa formação. E levar essa formação com seriedade, porque eu também fui daquele aluno que muitas vezes fui em alguma matéria comer merenda e depois na prática eu senti falta. Porque a gente pensa que aquilo que se ensina na escola nunca vai servir para nada. Não é bem verdade. Em algum momento da vida a gente vai ver que aquele encontro acadêmico ele se dá com a vida profissional. Outro segundo passo que eu vejo assim, que é muito importante, né? É a pessoa ser autêntica, a pessoa buscar e a pessoa, muitas vezes assim, não só fazer aquilo que gosta, porque meu sonho de criança era ser piloto de Fórmula 1, não tem nada a ver com a minha vida, nunca consegui realizar, né? Mas realizou outras coisas. Mas realizei outras coisas e eu passei a amar muitas das coisas que eu faço. Né? Então, eu acho que a pessoa tem que ter esse grau de adaptação. Muitas vezes não é só você achar assim que você vai fazer aquilo que você gosta. Porque a vida, ela prega peças na gente. E às vezes ela dá poucas oportunidades que a gente tem que saber aproveitar. Uau! É até uma certa ingenuidade, né? Você acreditar que vai fazer só aquilo que gosta. Porque dentro daquilo que gosta, pode ter várias coisas que você não gosta, inclusive, né? Exato, é aquilo que eu falo, né? Só que assim, é muito importante que o profissional ele tenha essa sensibilidade e que ele abra-se para também muitas vezes gostar, mesmo daquilo que talvez não foi o sonho inicial dele, mesmo daquilo que ele não projetou a vida dele para aquilo, né? Mas que ele passe, o que ele fazer, seja lá o que ele fizer, faça e faça bem feito, né? Faça bem feito, se dedique de coração, de alma, se dedique mesmo, porque é somente assim que você consegue colher resultados, né? Não é vivendo o teu lado profissional superficialmente que você vai colher, não. Você não vê profissional superficial bem-sucedido. É verdade. Edson, para finalizar o nosso programa, você quer deixar uma dica especial para o pessoal que está nos assistindo em termos de empreendedorismo? Bom, fica, digamos assim, eu acho que fica um pouquinho da minha história de vida, acho que um pouquinho da história da cervejaria, e a dica e o resumo que eu faço, né, talvez até em respeito ao convite de vocês, que o sucesso ele é feito em cima de poucos alicerces, né? O sucesso muitas vezes é feito em cima de quê? Dedicação, trabalho, honestidade e responsabilidade. Quem exercer isso diante de uma conturbada situação que nós estamos no nosso país, né, onde os valores já se perderam, os valores já não fazem muito sentido, eu acho que tem tudo para se dar bem na vida. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, querida, por favor, a Zenbia está de portas abertas eu vou tentar. Para você, toda a sua equipe, sejam bem-vindos. E lá o que é mais gostoso, lá a gente consegue beber a cerveja direto no tanque, né? Ah, é? Sim, com certeza. Então, vamos combinar, com certeza eu vou dar um pulo lá. Combinado, você é minha convidada, por favor. Obrigada, Edson. Edson. Espectadores, obviamente, né? Obrigada, Edson. Pessoal, quero chamar a Cíntia Meneghini para o Minuto Coach.
Olá pessoal, olá Larissa, sejam bem-vindos a mais um Minuto Coach. Foi realizado um estudo com ratos e foi percebido que toda vez que ele levava um choque, ele acabava sendo agressivo com os outros que estavam próximos. E a gente percebe que isso acontece também no nosso dia a dia. Então, quantas vezes a gente está em algum ambiente que tem uma pessoa agressiva e que acaba nos afetando? E isso nos gera pensamentos negativos, deixa a gente com um humor diferente e isso vai nos prejudicando e interferindo no nosso sucesso. Então, a gente precisa monitorar os nossos pensamentos negativos e não deixar eles interferir no nosso sucesso ou no nosso dia a dia, porque isso afeta a nossa parte cognitiva, ou seja, a gente deixa o nível de atenção cair, a gente baixa a nossa memória e acaba tendo sensações negativas também. Então, para a gente controlar esses pensamentos negativos, tem várias formulazinhas. A primeira é se dar conta de quando isso acontece. Então, quando a gente se dá conta, a gente consegue fazer algo para controlar. A primeira coisa é dizer para si mesmo, para. No momento que eu digo para, o meu cérebro já entende que eu tenho que sair daquele padrão. E automaticamente, quando eu começar a pensar coisas positivas, ou seja, pensar em coisas que aconteceram, que foram boas, em sucessos e conquistas que a gente teve, ou seja, estamos exercendo nossa presença, estando no aqui e agora, não deixando com que nenhum pensamento ou nenhuma sensação de ansiedade nos interfira. Então, vamos tentar fazer isso no seu dia a dia para ver o quanto a gente consegue alcançar o nosso sucesso muito mais facilmente. Essa é a dica de hoje, então. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Um abraço, tchau, tchau. Pessoal, quero fazer um agradecimento todo especial para o curso de Estética da Univale de Balneário Camboriú, que fizeram a produção do meu make, do meu hair. Um beijo bem grande para essas maravilhosas profissionais que eu tive a oportunidade de conhecer hoje. E também quero fazer um agradecimento para as lojas Atrativa aqui na Oswaldo Reis 1540. E é isso aí, nosso telespectador, espero que tenham gostado do nosso programa. Semana que vem tem mais histórias e conquistas. Eu desejo muito sucesso e que todos os sonhos de vocês se realizem através aí de muito trabalho, muita dedicação.